Som. Som. Boa noite, igreja, que a paz esteja convosco, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você abre, eu já fui apresentado, né? Mas meu nome é Júlio. Estou aqui com a minha esposa Andresa, meu filho Azaf, que está na salinha ali das crianças, e a minha filha Júlia, que está ainda esperando um pouquinho mais para sair, para vir ao mundo. A gente está aqui para adorar o Senhor e a gente congrega lá na Barra da Tijuca, lá na Filadélfia Barra. E eu acredito que Deus tem uma mensagem para você e para mim hoje, amém? Eu não sabia que hoje de manhã havia sido culto de missões, mas hoje eu vou falar um pouco de missões também. A gente vai falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Abra sua Bíblia ali em Atos capítulo 16, a partir do verso 11. Atos 16, 11, e nós vamos ler até o 26. É uma leitura um pouquinho longa, para salvar tempo eu vou iniciar, tá? Na minha versão diz assim, Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis e dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos e muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Você pode dizer glória a Deus? Então pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Coisa linda ver a casa de Deus assim, cheia de gente querendo a presença dele, né? Eu corri um pouco com a leitura, irmãos, porque eu confesso que trouxe bastante coisa aqui e eu acredito que vai dar tempo. Só para os irmãos entenderem como que a gente chega a esse ponto da narrativa, vale lembrar que o ministério de Paulo, publicamente falando, começa 3 capítulos atrás. Se você voltar a sua Bíblia em Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Paulo estava ali em Antioquia, da Síria, e o Espírito Santo chama então a Barnabé e a Saulo para a obra que lhes tinha designado, e eles partem na sua primeira jornada missionária. Então,
Paulo e Barnabé vão nessa missão, só que Barnabé decide levar o seu sobrinho, João Marcos, que abandona Paulo e Barnabé no meio da viagem. Então Barnabé levou um companheiro, no meio da viagem esse companheiro vai e abandona os dois. Paulo e Barnabé seguem sua missão, continuam evangelizando, depois vão a Jerusalém, dar contas do que havia acontecido ali com os gentios, e aí no capítulo 16, eles estão para partir para a segunda viagem missionária. E aí Barnabé fala, tá bom, vamos levar João Marcos. Aí Paulo fala, João Marcos, aquele que abandonou a gente? Esse eu não levo não. Barnabé falou, vamos levar ele? Não, não levo não. Se ele for, eu não vou. E aí o que acontece? Paulo e Barnabé então se separam. E aí Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, se não me falha a memória, e Paulo toma Silas e segue o seu caminho. A Bíblia vai falar que Paulo tinha um desejo no coração. Ele queria pregar a palavra na Ásia. Só que o próprio Jesus Cristo havia impedido Paulo de pregar a palavra na Ásia. E de contínuo, Jesus fechava as portas diante de Paulo, porque não era da vontade de Deus que Paulo pregasse a palavra na Ásia. E aí eu vou me aproveitar do que a pastora Elizabeth falou aqui, que o nosso Deus, ele é o Deus do sim, mas ele também é o Deus do não, amém? Por isso, ele é o Deus que abre porta, mas ele também é o Deus que fecha a porta. E nessa introdução, eu aprendo duas coisas com a vida de Paulo. Que duas coisas são essas? Eu preciso ter a direção correta e eu preciso ter as pessoas corretas ao meu lado para cumprir o meu chamado comigo. Duas coisas que você precisa ter: a direção correta e as pessoas corretas ao seu lado. Vamos começar pelas pessoas. A Bíblia fala que Paulo toma Silas para andar com ele. E Silas, ele era o companheiro de viagem ideal, por dois motivos. Primeiro, ele era judeu. E você sabe melhor do que eu que Paulo, quando partia em missão, ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia dele? Em toda cidade que ele chegava, primeiro, ele procurava uma sinagoga. E quem tinha acesso às sinagogas? Os judeus. Paulo era judeu e ele pega Silas e toma Silas com ele. Então, Silas também teria acesso junto com Paulo. E o segundo motivo, Silas ele também era romano, então ele gozava dos mesmos direitos de cidadania que Paulo gozava. Então, não ia acontecer de Paulo entrar em um certo lugar e Silas ficar barrado. Paulo ter acesso a determinadas pessoas e Silas não ter, não. Ele escolhe o companheiro ideal para embarcar na viagem dele. E aí, um problema nosso é que eu posso estar falando tudo isso aqui e você está pensando assim, ó, caramba, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, fulana tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, não, não. É você que tinha que estar aqui para ouvir isso. Quem é que tem andado do seu lado? Quem é que você tem chamado para caminhar junto contigo? Quais são os teus ciclos de amizade? Quais são as pessoas que têm acesso à tua intimidade? Quem é que você está colocando dentro da sua vida? Porque por muito menos o capitão de um navio perdeu tudo porque permitiu que um Jonas entrasse a bordo. Por causa de uma pessoa, lá no Antigo Testamento, uma grande desgraça se fez e um grande prejuízo foi causado. E aí eu te pergunto, quais são as pessoas que estão tendo acesso à tua vida? Quem é que você tem chamado para dentro da sua casa, da tua intimidade, dos teus pensamentos, dos teus planos? Está cheio de plano. E aí fala para as pessoas erradas, e aí abre a boca para quem não pode saber o que você quer fazer. Tem gente que simplesmente não pode saber o que você vai fazer, não pode. Eu não sei explicar isso, mas tem coisa que quando a gente abre a boca para quem não deve, dá errado. Você precisa selecionar bem quem anda contigo. Amém, igreja? E em segundo lugar, Paulo tinha o direcionamento certo. Ele queria porque queria ir para a Ásia. Jesus falou não. Logo depois ele tem um sonho de um varão macedônio falando, passa a Macedônia e nos ajuda. E a Bíblia fala, e aí Paulo entendeu que Jesus o havia chamado para pregar o evangelho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua bússola é a tua vontade ou é a palavra de Deus?
A tua bússola são os teus sentimentos ou é a palavra de Deus? Quem decide o caminho que você vai tomar é o teu humor, o teu temperamento, os teus sentimentos ou aquilo que Deus dá como direção na sua vida? Quem é a tua bússola? O que determina se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda? Se ainda não é Jesus, que na noite desse dia você declare: Senhor, daqui para frente é tu quem escolhe os meus passos. Senhor, daqui para frente é tu quem escolhe para onde eu vou, que porta que eu vou entrar, que porta que eu não vou entrar, que barco que eu vou subir, aonde que eu vou descer. Chama Jesus para a tua vida, chama Ele para te dar o direcionamento, porque quando Ele dá o plano, Ele também garante. Quando Ele te dá uma direção, Ele também te dá o recurso para você chegar lá aonde Ele determinou que você tinha que chegar. Então Paulo tinha as duas coisas, ele tinha a pessoa certa ao lado dele e ele tinha o direcionamento certo. E Paulo também não é bobo, ele tinha que passar a Macedônia e ele vai exatamente para Filipos. Por que Filipos? Porque era uma cidade romana, uma colônia romana. E Paulo era romano, e Silas era romano. Então tudo se encaixou perfeitamente bem para que aqueles dois homens entrassem naquela cidade e ali começassem um trabalho de evangelização. E é assim que a gente chega no texto onde a gente chegou. Então, não caímos de paraquedas, já explicamos qual é o pano de fundo de Atos capítulo 16. E aí a Bíblia vai falar que Paulo não acha sinagoga naquela cidade e vai procurar um lugar onde parecia que tinha uma oração. E ele vai até aquele lugar e algumas mulheres se reuniam ali. E então a Bíblia vai trazer a atenção para uma mulher específica, uma mulher chamada Lídia. Vai falar que ela era da cidade de Tiatira, e ela era uma comerciante de púrpura, que era um tingimento, que era uma tinta que tingia, obviamente, os tecidos, só que não era algo bobo, era algo que realmente quem mexia com aquilo ali tinha uma condição legal. A Lídia, então, ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher que estava, digamos assim, financeiramente, socialmente estruturada. E eu não estou falando isso à toa, você vai entender onde eu quero chegar. E aí aquela mulher está ali, a Bíblia fala que ela era temente a Deus, só que o coração dela ainda não havia sido aberto para a verdade do Evangelho. E aí, Deus abre o coração daquela mulher, então, para que ela atendesse ou entendesse as coisas que Paulo estava pregando. E aí, então, ela é batizada, ela e sua casa, e os dias se passam. E quando eles continuam indo para aquele lugar de adoração, uma certa jovem endemoniada de um espírito de adivinhação, que era uma escrava, ou seja, outros homens tinham lucro a partir da vida dela e desse espírito ali que aprisionava ela. Essa jovem, todo dia que Paulo passava ali, falavam: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E se passando muitos e muitos dias, a Bíblia vai falar que Paulo fica indignado, mas ele não fica indignado porque aquela mulher estava mentindo. Ela estava falando a verdade, aquele demônio estava falando a verdade. Só que ele estava indignado porque ele sabia que ela estava endemoniada, prisioneira, cativa dos demônios. E aí Paulo diz então, em nome do Senhor Jesus, eu te mando, sai dela. E o espírito então saiu. E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, que é o fato de essas duas histórias terem sido colocadas lado a lado. Terem sido colocadas assim, uma depois da outra. Já se perguntou por que a Bíblia fala de Lídia e logo depois fala dessa jovem endemoniada? Quando a gente vai estudando, existem alguns padrões bíblicos que a gente acaba aprendendo. E aí, quando a gente vê um texto desse, o nosso alerta dispara. E a gente sabe por que é que estas duas histórias estão uma do lado da outra. Esse padrão, ele se repete em um outro lugar da Bíblia. Sei que você é bom de Bíblia, você sabe qual é a história lá de João, capítulo 3, não sabe? João, Evangelho de João, capítulo de número 3, narra a história de quem? De Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele era um homem respeitado na sociedade.
ele era um homem de prestígio, ele era um homem de posição, e ele sai de casa à noite para ter com Jesus. E Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. E aí depois de João capítulo 3, obviamente vem o quê? João capítulo 4, mas eu não estou falando de números, estou falando das histórias. O que vem logo depois da história de Nicodemos? A história da mulher samaritana, uma mulher desprezada, uma mulher que não tinha moral nenhuma, uma mulher que ninguém dava nada para ela, tinha que catar água no sol de meio-dia para as vizinhas não verem ela e falarem mal da vida dela. Era uma mulher que não tinha moral nenhuma. E aí Jesus chega para aquela mulher e fala, eu tenho a água que vai matar a tua sede. Eu tenho a água que vai transformar a sua vida. Só que se você ler João capítulo 2, ou seja, eu falei de João capítulo 3 e 4. Agora eu estou falando de João capítulo 2. João capítulo 2 termina assim, Jesus fazia muitos sinais e muitos criam nele. Só que Jesus não se dava a confiar, como dissesse assim, isso aqui não é conversão de verdade. Eu estou fazendo sinais e maravilhas, mas eu sei que esse povo não está se arrependendo de verdade. E João capítulo 2, esse finalzinho, é uma introdução para João capítulo 3 e 4. Em João capítulo 3 e 4, a gente tem duas provas de conversão genuína. Nicodemos e a mulher samaritana. E por que essas histórias estão uma do lado da outra? Porque Jesus queria ensinar uma lição para a gente. Jesus está falando assim, ó, Nicodemos, homem de respeito, homem de posição, homem de moral, precisa ser salvo. Só que a mulher samaritana, mulher sem moral, mulher desrespeitada, pecadora, ela também precisa ser salva. A minha graça e a minha misericórdia são para quem está lá em cima, mas também para quem está lá embaixo. Quem está embaixo precisa ser salvo, mas quem está em cima também precisa. Quem tem moral na sociedade precisa de Jesus, e quem não tem moral precisa de Jesus também. O patrão precisa de Jesus, e o empregado precisa de Jesus também. O rico precisa de Jesus e o pobre precisa de Jesus também. Aí a gente vai para Atos capítulo 16. Lídia, empresária, mulher de boa fama, de boa moral, precisava ser salva. Por quê? Porque ela era pecadora igual aquela jovem endemoniada, escrava, cativa, presa. A Bíblia está nos dizendo, Jesus veio para todos. Todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Eu olho para esse auditório cheio, eu não vejo um que seja digno da salvação. Eu olho para essa igreja cheia, eu não vejo um que merecesse a salvação. Eu e você merecíamos o inferno, a condenação, só que Jesus olhou para nós. Jesus teve misericórdia de nós. Se você entrou por essas portas pensando, mas eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu sou um pai exemplar, eu sou um cidadão exemplar, eu sou um exemplo para a sociedade, você iria para o inferno se não fosse Jesus na tua vida. E se você entrou por essas portas dizendo, eu realmente não tenho jeito, eu vou ser condenado mesmo, para mim não há esperança. Jesus é a esperança para a sua vida. Porque a graça de Jesus não faz distinção de pessoas, do maior ao menor, do grande ao pequeno. Todos precisam ser salvos. Todos precisam ser salvos. Isso me lembra de um louvor da harpa. Eu não sei o número dele e nem sei cantar. Mas o refrão diz assim, ó. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim e para você também. Você era assim,
pobre, perdido, sem Deus, sem salvação, mas Jesus estendeu a mão para você. Jesus estendeu a mão dele para você. E hoje, você faz parte de um grupo muito seleto. É um grupo que não vai durar muito tempo nessa terra, porque vai chegar um dia em que uma trombeta soará. E quando essa trombeta soar, você vai sumir. Você vai ser arrebatado e levado aos céus. Por quê? Porque Jesus estendeu a mão para você. Jesus olhou para a tua vida com graça e com misericórdia. Olhou para mim com misericórdia e falou: Júlio, você não merece, mas eu vou te salvar. E aí, quando a gente lê esses dois relatos de Atos capítulo 16, a gente entende duas coisas. Primeiro, não há ninguém tão bom que não precise ser salvo. E não há ninguém tão ruim que não possa ser salvo. Não há ninguém tão perfeito que possa chegar e dizer: eu não preciso de Jesus. Ninguém. E não tem ninguém tão ruim que chegue a falar: nem Jesus dá jeito em mim. Dá sim. Dá sim. O carpinteiro continua endireitando aquilo que estava torto. O carpinteiro continua dando jeito na madeira podre. Jesus continua salvando. Jesus continua curando. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e breve voltará e levará a sua igreja para os céus. Um segundo ponto que me chama a atenção, agora falando especificamente do relato dessa jovem aqui possessa. Quando Paulo estava passando, essa menina chegava e falava assim: esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que quando a gente é curioso, a gente lê todas as notinhas de rodapé da Bíblia, assim, não passa nada. E aí eu lendo as minhas notinhas de rodapé da Bíblia, o texto que Lucas escreveu, ele transcreveu aqui, quando essa menina fala: eles são servos do Deus Altíssimo. Isso era um nome de Deus no Antigo Testamento. E aí, sabe quando você vê só um fiapo, assim, só uma linhazinha, você vai puxando para ver onde vai dar? E eu fui puxando para ver onde vai dar. Esse Deus Altíssimo, esse nome de Deus, no Antigo Testamento, lá no texto original, que eu não entendo, não sei falar, é o El Elyon. A gente sabe que Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. A maioria deles eu acho que começa com El, com EL, né? Esse inicial. E esse era o Deus Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo, o Deus mais alto, o Deus que está acima de todas as coisas. E eu fui procurar aonde é o primeiro lugar da Bíblia em que essa palavra, esse termo, esse nome de Deus aparece. E está lá em Gênesis. Essa igreja aqui é boa de Bíblia, conhece o livro de Gênesis, amém? Gênesis capítulo 14, que é aquele lugar lá onde tem uma guerra de 4 reis contra 5, e uma bagunça toda, e Ló é levado preso. Aí Abraão vai, monta uma milícia, vai atrás de Ló, e consegue salvar Ló. E aí aparece um camarada chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí traz pão e vinho. E aí Melquisedeque fala assim, ó: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, Abraão. E eu falei, opa, a história então se repete. Porque lá em Gênesis 14, havia alguém preso e o Deus Altíssimo libertou esse preso. E aqui em Atos capítulo 16, tinha alguém preso e o Deus Altíssimo foi lá e libertou aquele alguém que estava preso. O Deus que libertava em Gênesis é o Deus que liberta em Atos. E é o Deus que continua libertando até os dias de hoje. Deus não mudou.
Ele continua libertando todos os cativos e oprimidos, todos os que precisam de libertação. Talvez você esteja aqui, mas tem alguém na tua casa que está preso. Igualzinho a Abraão. Abraão estava em casa. E aí um camarada fugiu e falou: Abraão, sabe o teu sobrinho Ló? Está preso. Abraão foi atrás dele, na força do Deus Altíssimo. Não desista, seja quem for. Não sei se é sua mãe, seu pai, seu filho, seu sobrinho, seu parente, seu conhecido. Se está preso, se está cativo, se está sendo escravizado por Satanás, o Deus Altíssimo continua libertando. Ele continua entrando na prisão e arrancando de lá. Ele continua destruindo a jaula, quebrando a corrente e trazendo liberdade aos cativos. Não foi isso que Jesus falou? Recitando Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos. Jesus liberta, irmão. Jesus liberta, irmão. Jesus liberta. Porque tem gente aqui que pode ser que ontem você estava preso, mas o Deus Altíssimo chegou lá e te salvou. E aí, se Ele te libertou, Ele pode libertar aquela pessoa pela qual você está orando. Não desista de orar. Não pare de orar. Porque o autor de Hebreus declarou assim: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus Altíssimo continua libertando vidas. E aí depois que isso acontece, aquela menina é liberta, aqueles homens trazem Paulo e Silas para a praça, chamam algumas autoridades e sentenciam aqueles homens. Isso não está na Bíblia, né? Mas quem sabe Silas chegou assim: Paulo, a gente é romano, eles não podem fazer isso com a gente. Aí Paulo, fica quieto. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar, Silas. Mas a gente vai apanhar de graça. Calma. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar. E aí eles, recebem uma surra em praça pública sem necessidade. Porque se eles levantassem a voz e falassem: ei, tá pensando o quê? Eu sou romano. Vocês não podem fazer o que bem quiser comigo. Que é o que Paulo fala depois que ele é liberto. Mas ali no primeiro momento ele fica quieto para ver onde ia dar. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão para a prisão e o carcereiro recebe ordens de guardar aqueles homens com a própria vida. E então o carcereiro coloca eles no cárcere interior, que nós entendemos que estava abaixo do nível do solo, e prende eles pelo pé no tronco. E aí a Bíblia vai falar aquele famoso texto, né? Versículo 25, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Versículo 26. De repente, repita comigo, de repente. Sabe o que eu aprendo com esse texto? E não só com esse texto? Presta atenção nisso. Nada na vida do servo de Deus acontece do nada. Nada na vida do servo de Deus acontece do nada. As coisas acontecem de repente. Não é do nada. Preste atenção nisso. Não é do nada. É de repente. Tudo é resultado de um processo. Aprenda. Tudo que acontece na minha e na sua vida é resultado de um processo. Paulo sai da sua casa, pega o navio, vai para Filipos, fala com Lídia, Deus abre o coração daquela mulher, ele continua orando, vem endemoniado, ele expulsa o demônio, ele vai para a praça, toma chicotada, desce para a prisão, canta e ora. De repente. A Bíblia não fala do nada, ela fala assim, de repente. Se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e estavam todos reunidos no cenáculo, e oravam e liam a Bíblia, quando de repente, veio um som do céu,
como de um vento impetuoso, encheu a casa, e tinha língua de fogo, e foram todos batizados. Foi do nada que o Espírito desceu? Não foi do nada, foi de repente. E aí você vê lá em Atos capítulo 22, quando Paulo está se defendendo, ele fala, e eu era perseguidor da igreja, e eu matava, matava não, tem gente que diz que ele não matava, mas enfim, e eu prendia, eu levava preso, e eu consentia na morte, quando de repente, brilhou do céu uma luz, e eu caí com o rosto em terra, e eu ouvi, Paulo, Paulo, quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Nada na sua e na minha vida acontece por acaso. As coisas acontecem de repente. Júlio, por que você está falando isso? Para você não parar, para você não desistir, para você não largar a mão. Continua, 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 porque de repente vai acontecer. Continua, continua, de repente Deus converte ele. Continua, continua, porque de repente ele larga as drogas. Continua, continua. De repente a porta se abre. De repente a opressão acaba. De repente aquilo que estava amarrado. De repente as coisas acontecem na nossa vida. Não é do nada, não é por acaso. Não se inventou e aconteceu, não. Tudo acontece de repente. E eu quero crer que o de repente de Deus já está quase chegando na sua vida. O de repente de Deus está quase chegando na tua casa. Está quase. Você só não pode parar. Você só não pode desistir. Você só não pode retroceder e voltar atrás. Continua acreditando, porque de repente as coisas vão acontecer. E a Bíblia diz aqui, caminhando para o final, que aqueles homens estão ali orando e cantando, e de repente acontece aquele grande terremoto. E aquele terremoto não destrói a prisão, mas ele abre, as correntes, os cadeados, aquilo que prendia o povo. Tudo se abre. E aí eu vejo mais um padrão bíblico aqui. Vocês viram que eu gosto de padrões. Porque eu sempre vejo um Deus que trabalha em cima da impossibilidade. Entenda isso. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que trabalha em cima da impossibilidade. Eu vejo desde lá do livro do Gênesis, Deus promete para Abraão, você vai ser pai de multidões. Poxa Deus, mas a minha mulher é estéril. É naquela que era impossível gerar filhos que eu vou suscitar filhos. E aí a gente fala assim, poxa, no tempo ali do Êxodo, Faraó emite um decreto, eu quero que todos os primogênitos sejam mortos. Se é impossível que o libertador nasça, então eu vou botar ele para ser sustentado pelo Faraó. Deus abre a porta do palácio do rei do Egito e Moisés é sustentado pelo Faraó. Ou seja, o Egito financia o inimigo, né? O Egito criou o seu próprio libertador. E aí eu vejo nos tempos de Eli uma perversidão, os filhos de Eli ali desonrando o tabernáculo e uma mulher que não podia ter filho, chamada Ana, falando, Senhor, se tu me der um filho eu te dou. E aí Deus fala, é nessa daí que tem o útero, a madre cerrada, que eu vou levantar o profeta Samuel. E aí Deus vem trabalhando. E aí eu vejo Jonas, presta atenção, Jonas indo para Nínive. Lá em Nínive eles adoravam o deus Dagon, que entre outras coisas mandava no mar e nos peixes. E aí Deus está falando, Jonas, se esse povo acha que é impossível para mim interferir no mar, eu vou mandar um peixe para te apanhar e te cuspir em terra. E aí eu olho para o profeta Elias, onde os tempos do rei Acabe, eles adoravam a Baal, e Baal era o Deus que mandava chuva. E aí Deus fala, se eles acham que é impossível que eu interfira na chuva, Elias ora, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E Deus então retém a chuva
sobre Israel. E aí eu olho para Atos capítulo 16. Paulo e Silas são levados para o cárcere inferior, abaixo do nível do solo. Qual era a impossibilidade desses homens? Eles tinham terra por todos os lados. Eles não tinham como escapar. Eles estavam cercados por terra por todos os lados. E aí Deus está falando, se eles acham que a impossibilidade de vocês é a terra, então eu vou fazer a terra tremer, para que vocês sejam libertos. Aprenda uma coisa, o teu Deus e o meu Deus é um Deus de impossíveis. O nosso Deus é um Deus que trabalha em cima da impossibilidade. É impossível para você e é impossível para mim. Mas lá em Lucas está escrito, para Deus não existem impossíveis. O nosso Deus, ele trabalha no impossível. E aí pensei, se Deus trabalha em cima dos impossíveis, deve haver alguma coisa no topo da pirâmide. Porque é impossível a estéreo gerar, é impossível. É impossível que o Egito sustente aquele que iria acabar com aquele período ali de escravidão. É impossível, só que deve ter alguma coisa que seja tipo a mais impossível das impossíveis das impossíveis. O que é Deus? Que estava no topo da montanha dos impossíveis. E eu ainda não tinha essa resposta, mas eu fui lendo a Bíblia e me deparei com um texto. Está em Romanos capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1. E eu falei, eu encontrei o mais impossível dos impossíveis. Eu encontrei aquilo que estava no topo da pirâmide dos impossíveis. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção no verso 3, preste atenção. Porquanto, o que fora impossível à lei, porque ela estava enferma pelo pecado, Deus fez isso, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Sabe o que estava no topo da montanha dos impossíveis? Eu termino com isso aqui. Eu e você alcançarmos a salvação. A coisa mais impossível de todas era eu e você, por algum modo ou por alguma obra, alcançarmos a salvação. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é o nosso problema. Isso aí, sabe, esse saco que está envolvendo os teus ossos, isso aí é o teu problema. Essa é a tua impossibilidade. Essa carne que você tem está corrompida. Júlio, quando que ela corrompeu? No útero. Quando você estava sendo formado, quando você veio. Porque Davi vai falar assim, em iniquidade eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi já nasceu, ele entendia que ele já nasceu carregando essa essência pecaminosa, que vem lá de Adão. Paulo explica isso aqui no livro de Romanos. Ele fala, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. E aí, já era. Deu no que deu, que a gente está aí até hoje, né? Então, essa tua carne aqui, ó, é o teu maior problema. É o teu maior impossível. Por causa dela, você e eu não tínhamos nenhuma chance de alcançar a salvação. E aí Deus falou, bom, se o pecado acha que é impossível que os meus filhos alcancem salvação, então eu enviarei o meu próprio filho em semelhança de carne e ele, na sua carne, vai condenar o pecado. E Jesus vem, vive uma vida de obediência perfeita diante de Deus, morre na sexta-feira, ressuscita no domingo e consuma a obra da salvação. Aquilo que estava no topo da montanha dos impossíveis, Deus, ele realizou por nós, enviando o seu próprio Filho. Por causa disso,
hoje você tem acesso à salvação. Hoje você tem esperança de ser salvo. Tá bom, Júlio, mas como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu tenho... eu não vou entrar nessas questões não, mas lá em Efésios capítulo 1, Paulo fala assim, a gente tem o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que Deus botou aí dentro de você é a garantia de que ele foi e um dia voltará. E em todos aqueles que ele encontrar o Espírito Santo, ele vai falar, vem, que já está tudo pronto. A sua morada já ficou pronta, a sua morada já está pronta. E aí esse texto de Romanos, ele é precioso, porque aquilo que era impossível na lei, Deus então realizou enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aí voltando aqui para Atos capítulo 16, você conhece a história melhor do que eu. Paulo, depois daquele terremoto, as cadeias são libertas. O carcereiro ele quase se mata. Paulo fala, não faça isso. No dia seguinte, Paulo e Silas são libertos. E aí falam para Paulo, vocês podem sair da cidade? Paulo, não, vocês espancaram a gente, sendo que a gente é romano, e agora vocês querem abafar a história? Não, manda o povo vir aqui pedir desculpa. E aí foram lá, Paulo ainda ficou um tempo na casa de Lídia, e depois partiu para a próxima cidade. Duas coisas que eu aprendo rapidinho para finalizar essa mensagem. Paulo, ele abriu mão de usar a sua cidadania romana, quando ele podia falar que ele era romano. E no final da história, o carcereiro, ele foi salvo. Ele e toda a sua casa. Paulo sabia muito bem que aquele que havia enviado ele para Filipos estava no controle de todas as coisas. E Paulo falou, se é para a prisão que Deus está me mandando, alguma coisa há de acontecer lá. Se José, nos seus tempos, não tivesse ido para a prisão, ele também não salvaria o Egito da fome. Ele precisou ir para a prisão. E aprove a Deus mandar Paulo para a prisão. Conselho número 1, fica ligado no que Deus está fazendo na sua vida, porque pode ser que Ele te envie para lugares que você não entenda, porque Ele tem uma obra a realizar na vida de algumas pessoas. Lembra que Jesus falou para Pedro, Pedro, o que eu faço hoje, você não entende, mas depois você entenderá. Eu deixo essa palavra para você também, o que Cristo faz hoje, você não entende, mas eu imagino Paulo e Silas saindo de Filipos, né? E aí Paulo, aí Silas, viu porque que eu falei para você ficar quieto? Ele realmente. Se a gente tivesse abrido o bico, a gente não ia ter nem conhecido o carcereiro, a gente não ia ter vivido aquele milagre do terremoto de Deus. Realmente, Paulo, foi bom a gente ficar quieto, porque a gente deixou que Deus nos conduzisse por onde Ele quisesse. E Deus nos levou para a prisão e uma família foi salva. E agora a gente sai de Filipos, mas tem uma igreja na casa de Lídia. A gente sai de Filipos, mas tem uma igreja plantada lá. Quem é que faz parte dessa igreja? Lídia, uma ex-endemoniada e um carcereiro. Está lá a base missionária, dentro da casa de Lídia. E essa mesma igreja foi a igreja que mais contribuiu financeiramente no ministério de Paulo. E aí, se eles tivessem aberto o bico, eu sou romano, não vai me bater. Foram para a prisão e saíram de lá com a obra estabelecida. E eu finalizo dizendo, por onde você passar, deixe uma marca de Jesus, deixe os rastros de Jesus. Em algum lugar do Novo Testamento, não vou me lembrar direito, eu acho que é no livro de Atos mesmo, quando algumas pessoas se referem aos cristãos, se referem àqueles que eram do caminho, como a religião dos cristãos era chamada aqui no livro de Atos, falam assim, esses são os homens que têm alvoroçado o mundo. Isso aqui não era uma linguagem perniciosa, não, isso aqui é um elogio. Você precisa alvoroçar o mundo. Você tem que deixar uma marca por onde quer que você passar.
exale o bom perfume de Cristo por onde quer que você passar. Que o óleo da unção fique como rastro das tuas pegadas, aonde Deus te mandar. Olha para trás e vê o que você deixou de legado. Paulo e Silas deixaram uma igreja em Filipos. E você, o que tem deixado no emprego que você passou, na cidade que você passou, na igreja que você passou, no bairro que você passou, aonde você passou? Quando você olha para trás, o que você deixou? Eu espero e oro para isso, para que por onde a gente passar, a gente deixe um pedacinho do reino dos céus estabelecido para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite, eu agradeço a minha oportunidade.